Olá pessoal, tudo certo com vocês? Seguindo nossas aulas aí de redução de dados, tá? E ainda na linha da aula teórica onde a gente viu o modelo de Wilson, hoje nós vamos resolver um exemplo baseado no uso do modelo de Wilson para representar aí, né, as funções de excesso dentro de uma mistura binária em condições de equilíbrio líquido-vapor. Esses dados são para um equilíbrio líquido-vapor a temperatura de 30 graus Celsius para um sistema composto por iodeto de etila, que vai ser o nosso componente 1, e epitano, que vai ser o nosso componente 2. Esses dados foram apresentados por Smith e Engel no ano de 1929. Aqui estão apresentados os conjuntos de dados que a gente vai trabalhar, os dados de pressão e composição da fase líquida e da fase vapor para o componente 1, que é o iodeto de etila. As constantes de Wilson a 30 graus Celsius também foram fornecidas. Aqui a gente tem o valor de lambda 1,2 e de lambda 2,1. E para variar um pouco, para a gente ter uma opção aí distinta à equação de Antoine, eu vou resolver esse problema com a equação de Wagner. Tá? É uma equação similar à equação de Antoine. Ela serve para cálculos de pressão de vapor, só que observem que ela é uma equação mais robusta. E por isso ela normalmente é aplicada em condições aí mais adversas do que o que a gente consegue utilizar quando a gente tem a equação de Antoine. Ela tem aqui 4 constantes, A, B, C e D para cada componente, e além disso ela depende das propriedades críticas dos componentes envolvidos, que são a pressão crítica e a temperatura crítica. Aqui aparece uma função da temperatura reduzida, que é esse termo TR. A temperatura reduzida, por sua vez, ela é definida como a temperatura do sistema, que nesse caso é 30 graus Celsius, dividida pela temperatura crítica do componente, que é essa aqui tabelada, 554 para o iodeto de etila e 540,3 para o epitano. Então, bora compilar esses dados com o auxílio do Excel e vamos resolver esse problema de equilíbrio líquido-vapor com o modelo de Wilson. Bora lá! Então, pessoal, já passando aqui para o Excel, tá? Eu transportei inicialmente os dados da equação de Wagner, que estão ali apresentados no canto direito da tela, as constantes A, B, C, D, a pressão crítica, a temperatura crítica de cada um dos componentes, e já fiz as transformações necessárias ali, tá? Para levar a pressão de saturação, que está sendo ali determinada em bar pela equação de Wagner, para milímetro de mercúrio, que é a unidade efetiva de resolução do nosso problema. A equação de Wagner eu adicionei aí abaixo para que vocês acompanhem, né? Essa equação extensa, a pressão de vapor específica ali, dividida pela pressão crítica. E eu estou calculando esse Ln aí especificamente nessa primeira célula, tá? Então estou incluindo ali todas as dependências da temperatura reduzida. Conforme eu disse que a temperatura reduzida é a temperatura do sistema sobre a temperatura crítica. E os valores respectivos aí das constantes A, B, C e D. Primeiro para o componente iodeto de etila, e depois eu vou repetir esse cálculo aí para o epitano. Como eu estou pretendendo arrastar a célula, observem que eu estou mantendo fixa aí todas as constantes, tá? Estou apertando F4 para fixar. Então aí calculado o valor da minha pressão de saturação, vou arrastar e calcular também para o epitano. O próximo passo então é calcular as propriedades termodinâmicas experimentais. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é transcrever o conjunto de dados PXY que me foi fornecido, está aparecendo aí na direita da tela para vocês. E vou determinar os valores de x2 e y2, x2 como 1 menos x1 e y2 como 1 menos y1. A partir daí, vou calcular os valores dos coeficientes de atividade do componente 1 e do componente 2. O coeficiente de atividade do componente 1 sendo determinado como y1 vezes a pressão total dividido por x1 vezes a pressão de 1 de saturação. Aqui é importante lembrar de fixar o valor da pressão de saturação, pois ela é constante, ela não vai variar, né, ao longo dos cálculos, e aí a gente consegue arrastar para toda a faixa de cálculo apresentada. E o γ2 como y2 vezes a pressão total dividido por x2, pressão de 2 de saturação. Com isso já temos aí calculados os valores de γ1 e γ2 que serão utilizados nas futuras etapas de cálculo dessa parte do problema. Seguindo então essa estrutura de cálculo, pessoal, vou resolver os LNs de gama, tá? Calculando diretamente ali como a LN dos valores determinados para a propriedade experimental, e vou determinar também a energia de Gibbs de excesso dividido por RT, como x1 LN de γ1 mais x2 LN de γ2. Com isso, basicamente, temos todos o nosso conjunto de dados. Vou calcular ali apenas uma célula como x1 vezes x2 e dividir a célula da energia de Gibbs de excesso por RT para essa célula, para que a gente determine o valor da última propriedade ali que faltava.
Com isso temos todas as propriedades, vou apenas formatar a nossa tabela para que ela fique arrumada e com isso a gente já pode seguir, né, para as próximas etapas de cálculo. Então essas são as nossas propriedades experimentais para esse conjunto, para essa mistura de iodeto de etilo e epitano. Agora a gente vai formatar um gráfico ali, tá? Vou gerar o gráfico dos dados experimentais. O primeiro gráfico que eu vou fazer vai ser o diagrama PXY. Adicionei ali as curvas de pressão, composição da fase líquida, pressão, composição da fase vapor e vou editar esse gráfico para que ele fique nesse formato padrão aí que a gente vem trabalhando na disciplina. Com base nesse gráfico, depois eu vou incluir ainda nele os dados referentes às propriedades determinadas com o uso do modelo de Wilson para esse sistema. Então eu vou deixar ele aí salvo já e especificado. Agora eu vou construir um gráfico para a fração energética do nosso sistema, tá? Que é o gráfico que vai incluir as propriedades aí dos alienígenas de gama 1, gama 2, energia de Gibbs de excesso, dividido por RT, e da energia de Gibbs de excesso, dividido por RT x1, x2. Então, com todas as propriedades experimentais incluídas nessa figura, também posteriormente irei incluir nela as propriedades correspondentes aí ao que a gente calcular e determinar junto com o modelo de Wilson. Vou deixar a formatação aí com vocês, tá? Em forma acelerada. Agora que a gente já tem os gráficos das propriedades experimentais determinadas, podemos partir ao cálculo dos parâmetros do modelo de Wilson, né, das propriedades a partir das constantes que nos foram fornecidas, os lambdas 1, 2 e lambda 2, 1. Com base nesses valores de parâmetros que foram dados pelo enunciado do problema, nós vamos incluir as equações do modelo de Wilson ali apresentadas à direita na tela para LN de gama 1 e LN de gama 2. Aqui, mais uma vez, é importante lembrar de fixar os valores das constantes, tá? Observem que a equação depende basicamente dos valores das composições da fase líquida para o componente 1 e para o componente 2 e das constantes, lambda 1, 2 e lambda 2, 1. Então é muito importante manter as constantes fixadas para que quando a gente arraste a equação dos demais valores aí de x1 e x2, a gente tenha o cálculo feito de forma adequada. Então, determinando ali a equação para LN de gama 1, a gente chega nos valores ali apresentados. Vou fazer exatamente o mesmo procedimento para LN de gama 2, tomando os mesmos cuidados. Observem as diferenças entre as equações, tá? Especialmente no primeiro termo. O termo entre parênteses é basicamente o mesmo para as duas equações, tá? E aqui a gente já consegue ver que as equações são diferentes, ou seja, a gente tem uma abordagem assimétrica aqui pela primeira vez sendo apresentada, tá, para um modelo de energia de Gibbs de excesso. Isso aí a gente vai verificar também em outros modelos. Essa abordagem permite uma melhor representação, principalmente aí em sistemas com maior complexidade. Então, calculados os valores de linha de gama, a gente pode determinar já a energia de Gibbs de excesso dividido por RT, que para o modelo de Wilson tem esse formato aí apresentado nessa equação da direita, também, mais uma vez, dependendo apenas dos valores de x1, x2 e das constantes, lambda 1, 2 e lambda 2, 1. Após esses cálculos, a gente já tem basicamente todas as propriedades experimentais, né, determinadas a partir do modelo de Wilson, de forma aí a ter esses valores determinados pelos parâmetros calculados. Agora que a gente já tem, então, as propriedades ali, né, dos alienígenas de gama e dos alienígenas de Gibbs de excesso, vou calcular o x1 vezes x2 e o GE dividido por RT, x1, x2 aí para o nosso sistema. As indeterminações matemáticas eu vou retirar, daqui a pouco eu preencho elas. E calculei ali os valores de gama 1 e gama 2 como exponencial dos valores de LN calculado, tá? Então calculei ali o exponencial de LN de gama 1 e o exponencial de LN de gama 2 para chegar efetivamente aos valores de gama 1 e gama 2. Fui calcular minha pressão como x1 gama 1 pressão de 1 de saturação, mais x2 gama 2 pressão de 2 de saturação. São as propriedades aí características, né, para esse sistema com não idealidade na fase líquida que a gente está considerando.
E com esses valores de pressão já posso calcular os valores de Y1 e Y2. O Y1 como X1, gama 1, pressão de 1 de saturação, dividido pela pressão total, que é essa que eu acabei de calcular. E o Y2 como X2, gama 2, pressão de 2 de saturação, dividido pela pressão total, que é justamente a mesma pressão que a gente acabou de calcular ali. Aqui, mais uma vez, eu preciso ter cuidado em fixar o valor da pressão de saturação, que é constante, e estão aí calculadas todas as propriedades, né, determinadas através do modelo de Wilson com os parâmetros lambda12 e lambda21 que me foram fornecidos para esse sistema aí. Agora o que eu vou fazer é adicionar esses dados calculados pelo modelo de Wilson a essa figura dos dados experimentais, começando ali pelos dados do diagrama PXY, né? Lembrando, os dados que são calculados são representados como linhas, tá? E eu estou adicionando ali com uma linha sólida preta, onde vocês podem observar o bom ajuste, né, que a gente obteve. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre a figura. E vou adicionar agora o gráfico da fração energética ali, né, dos LN de gama 1, LN de gama 2, GE sobre RT, GE sobre RT x1, x2. A figura tem muita informação, então ela fica essa miscelânea, tá? Vou arrumá-la aí de forma muito simples, vocês já conseguem ver o bom ajuste, agora adicionando ali os valores correspondentes à energia de Gibbs de excesso de x dividido por x1, x2 para ajustar aí a figura, tá? Então temos aí a figura perfeitamente ajustada, tanto para a fração energética, que é essa que a gente está vendo à direita, como para o diagrama do tipo PXY, né? Indicando que o modelo de Wilson apresentou um ajuste muito adequado a esse conjunto de dados experimentais para esse sistema binário composto por iodeto de etila e heptano. Vou adicionar mais um vídeo correspondendo ainda a esse sistema, para o qual a gente vai tratar o sistema com o mesmo modelo ainda, com o modelo de Wilson, mas vamos não ter o conjunto de dados correspondente aos parâmetros ajustáveis, lambda12 e lambda21. Nesse outro vídeo, o que a gente vai fazer é otimizar os valores desses parâmetros, utilizando para isso o solver do Excel. Então, a gente se encontra nesse próximo vídeo aí ainda sobre esse tema, galera. Até mais!